Olá, mulheres despertas, sejam muito bem-vindas ao segundo episódio do Despertar, onde nós temos como tema hoje quem eu sou em Cristo quando ninguém está vendo. Que pergunta, né? E isso é uma reflexão, né, para que a gente realmente pense sobre ela, sabe? Para que a gente leve, né, para o nosso coração, para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos, tudo aquilo que o Senhor deseja falar. Então, eu espero que seja edificante para você esse papo, que eu seja apenas um canal da mensagem que Deus quer trazer ao seu coração, amém? E com certeza nessa palavra corta em mim também. Então, pega sua pipoquinha e vem, senta aí comigo para a gente bater um papo, tá bom? O Despertar, ele é um espaço para as mulheres que resolveram realmente caminhar de forma consciente, com identidade, com propósito e deixar de viver no automático espiritual, né? Então isso aconteceu muito comigo, eu tive um despertar mesmo, e esse versículo, aliás, esse nome, ele é baseado em um versículo que é Efésios 5,14, onde diz: desperta tu que dormes e Cristo te resplandecerá. E quando fala desperta, né, o Senhor, ele toca muito ao meu coração, porque quando ele diz desperta, quer dizer que nós estamos o quê? Dormindo, né? Então não quer dizer que nós estamos mortas espiritualmente, nós só estamos dormindo. E quando a gente desperta mesmo através de Jesus, ele resplandece em nós. Então, quem você é em Cristo quando ninguém está vendo? É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, e nós vamos falar muito sobre identidade também, né? Não a que nós mostramos, mas a que permanece quando ninguém vê. Sabe, quando você está em casa sozinha, ou quando você está só com os seus, ou quando você vai responder, vai falar com alguém que você tenha intimidade. Aliás, você não, né? Nós, porque isso bate aqui em mim primeiro. Então, quem você é quando não precisa provar nada para ninguém? Você já parou para pensar nisso? Quem nós somos quando nós não precisamos provar nada para ninguém? Uau! Que pergunta, né? Quando não tem aplauso, não tem reconhecimento, não tem expectativa externa, quem nós somos? Você já refletiu sobre isso? Hoje eu quero te convidar a realmente receber, né, essa palavra direto do coração de Deus e pensar, né, sondar dentro de você. Às vezes a gente não externaliza muitas coisas, mas os nossos pensamentos, as nossas atitudes, antes de ser com os outros, com nós mesmos, né, já está toda disfuncional. Então, o Espírito Santo, ele vem, né, para que a gente realmente volte para o caminho certo. Quando a gente está dormindo, ele vem: acorda, Arielle, desperta, tá na hora. E hoje eu quero dizer isso para você, tá na hora de despertar. Então, gente, esse episódio, ele nasceu no meu secreto. Eu sou fruto do secreto com Deus, né? Eu não sei se você conhece muito o meu testemunho, mas isso é um bate-papo para outra conversa. Mas só assim, né, previamente, rapidamente, eu aceitei Jesus na minha casa. Então eu ajoelhei ao lado da minha cama e eu falei: Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem você é. Tantas pessoas são apaixonadas por você, eu não sei quem você é. Eu quero saber quem é você. E na sua infinita graça e misericórdia, ele se apresentou para mim. E naquele momento eu estava disposta realmente a receber Jesus, né? Quando acontece isso, muitas pessoas, elas julgam mal e até às vezes nós somos mal interpretadas, porque nossa, que processo rápido, nossa, recém-convertida, e virou crente, religiosa e tal. Só que a gente, quando desperta, a gente sabe que o que as pessoas estão falando é, sabe? Não fere a sua identidade, porque você já tem uma identidade firmada em Cristo quando você permite, né? Então esse episódio, ele nasceu no meu secreto, ele nasceu no meu coração, e talvez ele encontre você nesse momento também, nesse momento de secreto, né? Onde você está cansada de parecer ser forte, você está desejando estar mais alinhada com Deus e você não sabe como, sabe? Eu já passei por tantas coisas assim, que eu me lembro de cada uma delas, e hoje eu olho para trás e eu dou graças a Deus,
porque a pessoa que eu estou caminhando para ser, né, eu nem gosto de falar que eu me tornei, porque eu estou caminhando assim como você, a pessoa que nós estamos caminhando para ser ainda está longe da que nós desejamos, da que Cristo quer que nós sejamos, mas ela também já está muito longe daquele ponto de partida lá, de quando o Espírito Santo me cutucou e falou: desperta, Arielle. E hoje eu estou aqui como boca de Deus para falar para você: desperta. Então respira fundo, se acomoda aí, que a gente vai bater um papo bem legal. E eu tenho certeza que vai ser muito edificante para você. O importante é que você saia daqui melhor do que você chegou. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com você e comigo também. Gente, eu peguei minha Bíblia aqui, olha, minha Bíblia é toda rabiscada, sabe? Eu adoro estudar a Bíblia. E eu estava falando, né, que eu conheci Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus na minha casa. E sabe, eu comecei a assistir ministrações e eu comecei a ler livros cristãos, até que eu comprei uma Bíblia e eu comecei a ler essa Bíblia. E, né, glória a Deus por isso, Deus levantou mulheres, líderes na época, para me guiar, né, porque nós não conseguimos sozinho. E isso já é um fundamento de Deus. Né? Deus, ele trabalha, Deus, ele deseja se relacionar conosco. E isso ele já fez lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, nas primeiras páginas, ele criou o homem. E para que ele criou o homem? Para ter um relacionamento com o homem. Então, não adianta nós conhecermos Deus. Nós precisamos mesmo desfrutar de um relacionamento com Deus. Eu sou de família cristã, nasci e cresci em um berço cristão, com princípios e valores muito sólidos, eu sempre falo isso. Os meus pais, né, são católicos e então eu já sabia quem Deus era, sabe? Para mim, eu não conheci a Deus, eu não conhecia o caráter de Deus e eu não tinha um relacionamento com Deus, mas saber quem Deus era, eu sabia. Eu sabia quem era o Deus do IBGE, né? Eu gosto de falar assim, é a mesma coisa quando vão fazer aquelas pesquisas, né? E as pessoas falam: e você faz isso, qual a sua cor e tal. Aí você responde ali só para o IBGE, mas na verdade você nem estudou, você nem sabe do que você está falando muitas vezes, né? Não acontece só aqui não, né? Acho que acontece aí também. Então, gente, eu separei aqui, ó, Mateus 6, capítulo 6, no versículo 1. Eu quero que vocês leiam comigo, por favor. Eu vou ler também, mas quem quiser procurar aí, tá bom? Mateus 6. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que você não preste ajuda em segredo, e seu Pai, que o vê e feito em segredo, o recompensará. Uau, né, gente? Bom, Mateus 6, né, ele é claro em nos dizer que Deus, ele trata a nossa identidade no secreto, né? Deus, ele sabe quando não tem ninguém vendo quem você é. Às vezes ele sabe até mais do que você mesmo. Sabe, às vezes quando a gente olha para o espelho e a gente quer dizer uma coisa para fazer com que a gente acredite aquilo, mas na verdade a gente sabe que não é. Pois é. Deus não, sabe? Deus, ele trata a nossa intimidade no secreto. Deus, eu falo que eu sou fruto do secreto porque todas as vezes que ele quis chamar a minha atenção, ele quis me pegar, ele quis me ensinar, sempre foi no meu secreto. Sabe, quando ele queria ajustar, até hoje assim, né? Ajustar, alinhar a minha identidade, tirar alguma coisa, colocar alguma coisa, sempre foi no secreto, no lugar que ninguém vê. E quando ele quis também me recompensar, me mimar, eu falo que Deus é um pai mesmo, porque ele mima a gente, né? Quando a gente se permite, claro. E eu me permito, tá? Porque a minha linguagem do amor é presente, ele sabe disso. Mas é engraçado, né? Porque até para mimar a gente, ele também faz isso no secreto.
O secreto, né, é aquele ambiente que não tem aplausos, sabe? O secreto, ele revela quem nós somos quando a gente não precisa provar nada para ninguém. E é ali que a nossa identidade, ela é revelada, né? A nossa identidade em Cristo. Então, esse processo que a gente passa no secreto, que muitas vezes é um processo difícil, é um processo árduo, né? Eu lembro que, eu sempre falo assim, que no início, nós sempre ficamos com muito receio, né? muita dificuldade, muita dor em entregar aquilo que está acontecendo. Mas depois, de um tempo, da maturidade, né, que vem com o tempo, sempre que acontece alguma coisa, uma burdoada, uma paulada na gente, nós sabemos que aquilo vai gerar um aprendizado e que isso faz parte do processo da tua identidade com Deus, da tua maturidade com Deus, e isso não chega a incomodar tanto mais, né? Claro que você vai continuar sentindo, até mesmo porque nós somos humanas, né? Então é normal, mas aquilo não vai dominar mais, sabe? Você vai conseguir reagir, né, de uma forma que seja mais madura. Então, como eu estava falando, né, Deus ele mima no secreto também. Eu lembro que no meu primeiro processo, assim, porque são vários, né? São vários. Mas eu lembro que bem no começo, quando eu estava aprendendo ainda a discernir, a ouvir a voz de Deus e tal, eu pensava assim, será que é? Será que não é? Será que eu tô ficando maluca? Será que é coisa da minha cabeça? E geralmente Deus fala pra gente, isso não quer dizer que acontece de imediato, né? Às vezes a coisa leva um tempo ainda. E demorava esse tempo e acontecia. Então, assim eu comecei a aprender a ouvir a voz de Deus. E conforme a minha identidade, né, ela foi sendo ali revelada por Ele, eu também fui conhecendo o caráter de Deus. Isso é muito importante. Isso só acontece em um relacionamento, né? Nós só confiamos em quem a gente conhece. E quanto mais você conhece, mais você confia, mais você se sente segura. Então, conforme você vai aprendendo quem é você vai aprendendo também quem é Deus. Eu gosto de dizer que dentro da palavra Deus tem o eu, sabe? D-E-U-S, né? Deus, tem o eu. E o D e o S eu sinto como se fosse um abraço de Deus em você, sabe? Porque quando você começa essa busca mesmo, né? Que muitas pessoas elas começam por conhecimento, muitas pessoas elas começam por dentro de uma igreja, né? Começam a buscar realmente esse autoconhecimento, você aprende quem Deus é. E quanto mais você sabe de você, mais você sabe de Deus. Quanto menos você sabe de você, você também menos sabe de Deus, sabe? Então é muito importante que a gente queira, né, realmente essa busca, porque nós temos de Deus o quanto a gente busca dele. E quando Deus ele tá ali, né, moldando, tratando a nossa identidade no secreto, por que, Arielle, que ele só trata no secreto? Não quer dizer que ele só trate no secreto, mas ele começa assim. E os grandes processos, né, de aprendizado que nós temos acontecem quando ninguém tá vendo. Sabe, é joelho no chão, é choro, é madrugada em claro, é quando você não está entendendo nada, mas você escolhe obedecer. Quando você não está entendendo nada, quando o natural assim é completamente diferente, mas você pensa, eu tenho uma palavra, né? Jesus, ele, quando Pedro andou sobre as águas, ele não andou sobre as águas, né? Ele andou sobre uma palavra. Então, quando Jesus disse vem, que Pedro foi. E Pedro conhecia Jesus, porque ele falou, se o Senhor der uma palavra, eu vou. E Jesus fala, vem. Então Pedro ele anda em cima do V, do E e do M. Pedro anda em cima da palavra de Jesus. E quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós também andamos em cima de uma palavra. E mesmo que a gente vá com medo, mesmo que a gente vá tremendo, a gente vai. Tanto que quando Pedro ele estava andando e ele resolveu olhar para o mar e ele se assustou com aquela tempestade, ele quase afogou, né? Por quê? Porque ele deixou de olhar para Cristo, deixou de acreditar naquela palavra e foi olhar
para as circunstâncias, para o que estava acontecendo naquele momento. Mas eu tô aqui para te dizer que se você espera um resultado sobrenatural, você precisa acreditar que ele vem de verdade. Então, quando Pedro ele olha para o que está acontecendo naquele momento, ele se assusta. Ou seja, ele olha para as circunstâncias e ele se assusta. Então, isso também é o perigo que acontece quando Deus está tratando a nossa identidade e não é em secreto, né? O perigo da validação externa, porque a nossa mente é treinada para que a gente absorva, né, o que as pessoas estão dizendo. A nossa mente é treinada para a gente se comparar. Hoje em dia, nós temos muito acesso à informação e nós também somos a geração que tem mais suicídio, que tem mais índice de ansiedade, de depressão. Por quê? Porque você vê a vida daquelas pessoas, né, ali tudo perfeito, você fala, nossa, mas eu queria um cabelo assim, nossa, mas eu queria isso assim, nossa, mas eu queria aquilo assim. Então, essa comparação que a gente faz, né, inconscientemente, sabe, que já está embutido dentro de nós, né, é uma coisa muito perigosa, porque acaba que você pega um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Isso vai distorcendo a sua identidade. Chega um ponto que você não sabe quem é você mais. Então, quando a gente está ali dentro de um processo de identidade com Deus, Ele trata a gente no secreto por quê? Porque no secreto é fechado, né? Na Bíblia diz, quando entrares no teu quarto e o seu Pai o recompensará. Ele vê. Então, todos os direcionamentos, né, os discernimentos, eles são dados exatamente por isso, né? Por conta de evitar qualquer distração que você possa ter naquele momento que a sua identidade está sendo revelada para você. Então, qualquer distração que possa vir de comparação com os outros, qualquer distração que possa vir de aprovação, né? Às vezes, você precisa que as pessoas te aprovem. E às vezes você usa coisas que você não precisa, que não é do seu caráter, que não é da tua personalidade, que não é do que Deus fez por você para ser, mas você usa aquilo porque você quer se sentir bem, você quer se sentir validada no meio das pessoas, e Deus ele foge disso tudo, porque isso não faz bem para nós, né? Então, quando a nossa identidade, ela depende do olhar do outro, ela se torna muito frágil, né? Então, quando a gente precisa sair, precisa que alguém valide que você tá bonita, e eu tô falando alguém, não é uma pessoa completamente externa, não. Às vezes você tá dentro de casa e você precisa que o seu marido diga que você tá bonita. Às vezes você tá dentro de casa e você precisa que o seu filho diga que a sua comida tá gostosa, sabe? Ou qualquer coisa assim, ou seja, você não sabe quem você é. Você não tem segurança em ser quem você é. E aí você precisa dessa validação externa. Só que essa validação externa, enquanto você está buscando a aprovação das pessoas, querendo, né, ou não, de forma inconsciente, você vai pegando um pedacinho daqui, um pedacinho daqui, um pedacinho daqui, um pedacinho daqui, e sua identidade fica completamente distorcida. Daqui a pouco você é um pouco de tudo, mas não é nada. Entende? Então isso é muito triste, né? Isso é muito ruim. E nós temos que ver Cristo como referência. Então Jesus, ele veio, né? Ele encarnou, ele veio aqui trazer o exemplo para nós, que não é o ambiente que é a nossa referência é Cristo, sabe? Não é porque o ambiente está usando roupa decotada que você tem que usar, a sua referência é Cristo. E eu não estou falando nada de roupa, né? Porque hoje em dia tem essas coisas aí das pessoas acharem que, nossa, mas a mulher tem que andar do jeito que ela quiser. Nós precisamos ter Cristo, né? Ter Jesus como ambiente. Então, quando eu falo, por exemplo, de uma roupa, não é porque uma pessoa está usando que você tenha que usar, mas você entende que os princípios de Deus, ele te protege. Porque, por exemplo, tá? Só um exemplo, gente, não estou citando ninguém, por favor. Se você usa uma roupa muito decotada, né? E aí você vai em determinado lugar, e você conhece uma pessoa, e você se relaciona e tal. Em algum momento, mais pra frente, aquele relacionamento dá certo, e vocês casam, e tem uma família linda e tal. E aí alguma doença te acomete que você tem que perder o seio. Mas você sabe que aquele rapaz se interessou por você pelo teu decote. E aí aquilo, ele não precisa demonstrar isso, mas só daquela situação, isso vai te deixar insegura. Então os princípios de Deus te protegem. Os princípios de Deus, eles não são assim, ai, são amargos, ai, Deus é um tirano, ai, não. Os princípios de Deus, eles servem para proteção.
Antigamente minha mãe me falava isso, mas minha mãe só me proibia, ela não me explicava, porque ela também não sabia, eu acho. E aí eu pensava, né, nossa, mas minha mãe é antiquadra, né? Antiquado, isso daí já mudou. Hoje em dia a geração é outro, tipo de roupa é outro. Mas hoje eu entendo que não é porque ela não queria, ela queria me proteger, mas ela não sabia me explicar. E, né, Deus, nesse processo, nesse meu processo interno, né, dentro da minha casa, dentro do meu secreto, ele foi me mostrando exatamente esses pontos. Olha, Arielle, os princípios, eles servem para proteção. Para lá na frente não precisar de outra pessoa, mas você não se sentir insegura porque um dia você agiu de determinada forma. Eu dei um exemplo, né, da vestimenta, mas isso pode acontecer em qualquer coisa da nossa vida. Então nós temos realmente que ver Jesus como ambiente, Jesus como referência e não o ambiente em que nós estamos inseridos, para que você leve a luz de Cristo aonde você estiver. Porque se você se denomina uma verdadeira cristã, se você segue Jesus, você tem que pegar os princípios dele e levar para onde você for. Não é ter os princípios só onde você está. Ah, dentro da igreja eu vou me vestir dessa forma, mas na rua eu posso me vestir daquele jeito. Não, você vai se vestir de uma maneira só. Ah, dentro da igreja eu posso falar assim, mas lá na rua eu posso falar assado. Não, você vai falar de uma maneira só. Se você se denomina cristã, se você deseja, se você recebeu Jesus, se você deseja viver com os princípios de Deus, isso não tem a ver com religião, tá? Porque Deus, ele se revela em princípios desde sempre, né? A Bíblia, ela nos mostra isso a todo tempo. Então, se você se denomina isso, você precisa viver todos os lugares igual, sabe? Ah, então eu posso ir para a igreja de short? Não, gente. Do mesmo jeito que você não vai num casamento de biquíni, né? É uma coisa lógica. Mas a roupa que você usa para sair numa balada tem que ser a mesma que você usa para ver Jesus. Quando nós pensamos que Jesus Cristo, ele precisa ser a referência, não o ambiente que a gente está inserido, a gente tem que levar muito a sério isso. Você representar Cristo quer dizer que você precisa ser a mesma pessoa, ter a mesma integridade, ter a mesma postura aonde você estiver. Até porque nós somos a Bíblia que muitas pessoas não leem. Então, às vezes, você tem um amigo, você tem uma amiga, você tem um parente que não conhece Jesus, que a única oportunidade que ele vai ter vai ser na tua presença. Então, você precisa ali realmente resplandecer. Por isso que o nome, né, do podcast Desperta é porque nós estávamos dormindo. E quando a gente acorda e a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a luz de Cristo resplandecerá. Ou seja, é como se Jesus estivesse em mim agora, né? E a luz dele vai resplandecer ao meu redor. Então todas as pessoas que olharem para mim vão ver Jesus. E aí, você está representando bem ele? Então, quando a gente lê lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5, diz: em amor, Deus, né, que está falando, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, isso, o que quer dizer isso? Geralmente, quando você, vamos supor, né, você contrata uma pessoa para fazer determinada coisa na sua casa. Então, você tem uma funcionária agora, uma secretária, para fazer determinada coisa. Conforme vai passando o tempo, vocês vão criando intimidade, ali ela já está ali trabalhando há anos e tal, você pega ela como se fosse da sua família, né? Você adota aquela pessoa. Então, você sente falta dela, você sabe o aniversário dela, então você quer presentear, enfim, você adota aquela pessoa. Mas por quê? Porque você criou uma intimidade com ela, né? Mas por que você criou essa intimidade? Você ofereceu um serviço, né? Ela começou a trabalhar para você e aí sim você criou intimidade com ela, numa amizade. Você virou amiga de uma pessoa e aí você convive ali. Quantas aqui têm amizades? Eu tenho amizades de 20 anos, assim. Então, tem a Duda, espero que ela esteja me assistindo, inclusive. A Duda é minha amiga há mais de 20 anos. Então, a Duda, hoje eu considero ela uma irmã. Mas por quê? Porque eu desenvolvi um relacionamento com ela.
Eu desenvolvi uma amizade com ela. E hoje eu considero ela como minha irmã, meu pai considera ela como se fosse filha dele, porque nós desenvolvemos essa amizade. Mas Deus, antes de você procurar saber quem ele era, minha irmã, ele já quis você. Em Efésios 1 diz que ele já te estabeleceu de filha. Ele não quis falar, ô Arielle, vem cá, minha querida, serve aqui para mim primeiro, limpa o chão da igreja, vai cantar, vai pregar, aí depois de um tempo ele me chamou de filha. Não. Primeiro ele me chamou de filha, para depois ele pedir para que eu sirva ele. Gente, olha que coisa linda. Quem faz isso? Ninguém faz isso. É um pai mesmo, né? É um pai. A filiação de Deus, ela vem antes do serviço. Geralmente a gente, igual eu falei, né, pra gente ter uma consideração por determinada pessoa, a gente primeiro vê o que a pessoa faz, mas Deus não. Ele já te deu, já me deu o título de filha antes de eu fazer qualquer coisa para ele. E como que veio esse título de filha? Através de Jesus Cristo. Então, através do seu amado, ele deu o próprio filho dele na cruz, para me salvar, para te salvar. Olha que coisa mais linda. E como que a gente não vai levar a sério isso? Aí aquele que deu o que ele tinha de melhor, que era o filho dele, quem é mãe sabe que dar o filho dói, né? Às vezes o filho machuca e dói, imagina dar o seu filho ali. Né, gente? Não é fácil, hein? Eu falo isso para vocês porque muitas vezes eu me pego pensando, será que eu estou representando Jesus como eu deveria? Porque Deus deu o filho dele para me salvar. E aí eu falo que eu sou cristã. Só que eu me comporto como uma cristã? Pegou aí, né? Pois é, que também. Então grave isso. A filiação de Deus para você, ela vem antes do servir. Antes que você faça qualquer pessoa, antes que você ajude o seu amigo, antes que você ajude o seu irmão, você precisa entender que você é filha, que você é amada, que você foi desejada por um pai que te adotou. Então isso cura muitas mulheres, né, que tiveram essa dor de paternidade. Sabe? Você tem um pai amoroso, um pai que deu a vida por você. Então não deixa nunca ninguém que não deu a vida por você numa cruz falar quem você é ou quem você deixa de ser. Isso não é desmérito de ninguém. Isso é só a verdade. Amém? E gente, o que Deus ele tratou em mim, né? Vou contar um pouquinho para vocês. Eu precisei entender que identidade não sustenta a aparência, mas em verdade. Sabe? O que quer dizer isso? Bom, eu sou dentista, né? E eu trabalhei muito tempo com harmonização facial. Então, ali 95% do meu público era mulher. Então, eu estava inserida nesse mundo, né? De feminino o tempo todo. E a gente ouve muitas coisas. E ali eu posso falar para vocês, assim, como paciente, eu posso falar para vocês como mulher e eu posso falar para vocês, inclusive, como profissional da área da saúde, né, da área estética. Que muitas de nós mulheres, às vezes a gente busca uma validação, né, talvez nem de outra pessoa, mas até uma validação nossa mesmo no espelho para esconder alguma ferida que tem por dentro, sabe? Quantas mulheres, né, chegavam no meu consultório e queriam fazer alguma coisa assim no rosto e falavam, eu quero a boca igual a fulana. Mas eu achei isso aqui bonito. Só que assim, aquilo ali não é você. Deus te fez única. A técnica que eu uso para fazer um lábio, para fazer outro lábio, era a mesma. Mas isso não quer dizer que eles iam ficar iguais. Porque eles são diferentes. Anatomicamente, emocionalmente. Deus ele não te criou e depois ele definiu um propósito para sua vida. Ele tinha um propósito. E ele falou, agora eu vou criar a Arielle. Criou a Arielle aqui e colocou, agora Arielle, você vai para cumprir esse propósito aqui. Eu vou cumprir? Se eu quiser, eu cumpro, eu quero. Eu vou cumprir. E você? Você já descobriu qual é o seu propósito? Porque para você descobrir esse propósito, você precisa ter um relacionamento com Deus. É só ali que ele te revela. E nesse tempo, né, que eu passei na minha profissão de harmonização facial ali, de
de dentista, eu vi que era um preparo, sabe? Foi um tempo de preparo, um tempo onde eu estive com muitas mulheres e que eu vi isso assim nitidamente e muitas vezes me peguei fazendo isso, sabe? Às vezes eu nunca fui de me importar muito com o que as pessoas estavam achando. Estavam achando que eu estava bonita, que eu estava feia, minha roupa, nunca me importei muito. Mas eu me cobrava muito. Então eu olhava no espelho e eu queria me sentir bonita, eu queria me sentir bem, sabe? E querendo ou não, acaba que você cai ali, né, numa comparação, sabe? Então eu tava ali muito ativa, né, nas redes sociais por conta do meu consultório, chamava muita atenção e tal. E você compara, você vê a vida das outras pessoas, né, dos outros profissionais e se você tem que ter a cabeça muito boa para que você não caia. Você tem que ter a sua identidade muito firmada e eu não tinha minha identidade firmada. Então eu entrei em um processo de ansiedade, de depressão. Eu tomei ansiolítico, eu fiz terapia, troquei de terapeuta e nada resolvia. A única coisa que resolveu foi Cristo mesmo, porque Ele é o único que consegue tratar nossas raízes, né? Porque só Ele chega onde terapia nenhuma chega. Só Ele chega onde remédio nenhum chega. Só Jesus. Mas Jesus chega, o Espírito Santo chega. E se você permitir, Ele faz tudo com você. Uma terapia medicamentosa, psicológica e tudo mais. Então, eu percebi, né, que eu vivia mais para fora do que para dentro. Então, houve uma época em que, né, pacientes ligavam para marcar, para agendar com a minha secretária e agendavam. Então, né, todo mundo via ali aquela minha vida de rede social e dentista e tal, e, né, fazia muitos procedimentos bons, legal, mas por dentro eu estava destruída, gente. Por dentro eu não sabia quem eu era. Então ali, sabe, na frente do paciente, muitas vezes, estava só a carcaça mesmo. E identidade não se sustenta com aparência, quando a gente não trata ela por dentro. Quando a gente trata ela por dentro, a gente aceita Cristo. E aí de dentro, Jesus, Ele trata de dentro para fora. É por isso que a luz dele que está dentro de nós, ela resplandece para fora. Sabe quando você chega num lugar e a pessoa fala, nossa, está com um brilho diferente. É o brilho do Espírito Santo, né? E é assim com tudo, não é verdade? Pra gente ter o cabelo bonito, forte, saudável, você não tem que comer vitamina? Pra quê? Pro seu corpo, pra dentro, né? Porque se você ficar passando só creminho bom, mesmo com marca boa, não adianta. Tem que ter nutriente ali, ó, para fortalecimento, porque a força ela vem de dentro para fora. O brilho ele vem de dentro para fora, a beleza ela vem de dentro para fora. E muitas vezes as mulheres ali, inclusive eu, nós estávamos tentando esconder uma ferida de dentro na parte de fora, na estética, sabe? E nunca precisamos disso. A gente só precisou de Cristo mesmo. E como que acontece isso, Arielle? Gente, é uma paz fora do normal. Como eu disse para vocês, houve um tempo em que as pessoas que iam lá se consultar comigo, fazer procedimentos, elas não sabiam daquilo, né? Elas só viam a doutora ali pronta para atender. Mas por dentro eu estava acabada. Houve dias em que eu chegava no consultório e pedia para minha secretária desmarcar todos os meus pacientes. E sentava, deitava na minha maca e eu dormia a tarde inteira. Eu chegava em casa e eu continuava cansada. Com uma bebê pequena e eu continuava cansada e chegava no outro dia para trabalhar e eu estava cansada. E sabe quando não rende? Você vai vivendo assim no automático e você não vê. Você pega a primeira roupa que vê no guarda-roupa, você sai de casa sem passar nenhum protetor solar, com o cabelo às vezes todo desalinhado assim. E as pessoas, mas para as pessoas, você estava ótima. Por isso que Deus ele te trata no secreto. Nessa época eu estava sendo tratada no secreto. E ninguém sabia. Mas levei cada puxão de orelha. Mas tudo isso serviu para a paz, né? Que vem com esse alinhamento quando nós estamos ali com Cristo. Então isso é muito importante, né? E Deus ele vem tratando constantemente. Eu falo que a minha visão espiritual é que Jesus ele tá lá na frente, nós estamos em uma linha reta, assim, como se a gente tivesse em um caminho, né? Um caminho espiritual. E aí nós precisamos chegar lá. Então a gente vai chegar lá quando a gente morrer e for para o céu, ou então quando Jesus voltar.
E nesse caminho, né, nós temos o Espírito Santo, que ele ainda nos mandou como amigo. Então vão ter tempestades, aí você tá andando, aí de repente vem uma cobra e tenta picar seu pé, aí você sacode o pé e continua andando. E aí vem a chuva, aí você desanima, aí tem o Espírito Santo do seu lado. Vai, levanta, Arielle, vai, corre, vamos, vamos. Então quando você tá com Cristo, você não vai deixar de ter as provações, né? As partes difíceis da vida, elas vão continuar existindo, sempre. A diferença é que você vai ter um respaldo, é que você vai ter dentro de você uma força, que ela vai resplandecer para fora quando você estiver passando por uma adversidade. Você vai ter dentro de você uma confiança que ela vai resplandecer para fora, né? Porque Deus, ele fala lá no início da Bíblia, nas primeiras páginas, para que serve? Qual a nossa identidade? A nossa identidade é ser imagem e semelhança de Cristo, né? Tá escrito lá no início da Bíblia, no primeiro livro, Gênesis. Então, qual a nossa imagem? Qual a sua identidade, Arielle? A minha identidade é ser imagem e semelhança de Cristo. Ah, mas por que minha vida é diferente da sua? Porque o que eu passei na minha vida e passo na minha vida aponta para o meu propósito. O que você passa na sua vida aponta para o seu propósito. As perdas, as dores, sabe? Todas aquelas feridas hoje vão servir de testemunho para outras pessoas que ainda vão vir nesse caminho. E você pode fazer isso. Eu posso fazer isso. Quando nós somos chamadas a ser cristãs, né, a ser filhas de Deus, quando a gente aceita essa filiação e essa denominação, a gente está querendo dizer que nós topamos. Ó, Jesus, conta comigo, hein? Então tá, Arielle, posso contar com você? Pode contar comigo, Jesus. Na pracinha, na igreja, no restaurante, na lanchonete, na rua, em casa. Isso é ter a sua identidade firmada. É quando você é a mesma pessoa, sabe? O que é? E quando eu digo a mesma pessoa, não estou dizendo de fora para dentro, estou dizendo de dentro para fora. É caráter, gente. Deus, ele trata o nosso caráter. O secreto, ele é construído e alinhado, né? No secreto, Deus, ele constrói e alinha o nosso caráter. Sabe? Ele, na verdade, não faz você ser uma pessoa. Ele só faz você habitar naquilo que ele já te fez para ser. E esses ajustes, ele dá no secreto. A nossa identidade é construída no secreto. Então, não desperdice o seu tempo em secreto com Deus, porque ele é de grande valia. E agora eu quero que você, né, se pergunte aí, quem você tem sido quando ninguém está te vendo? Quem você tem sido quando você recebe uma mensagem desaforada? Quem você tem sido quando o seu filho faz aquelas rebeldias fora do normal? Quem você tem sido quando o seu marido chega nervoso do trabalho e tal? Quem você tem sido? A sua fé, ela tem sido sustentada no secreto ou no reconhecimento? Você hoje é capaz de não ter reconhecimento de ninguém, mas mesmo assim, saber que a sua fé é consolidada? Porque quem precisa ver já está vendo? Ou você precisa ainda ir lá na igreja e que alguém fale, nossa, Arielle, que legal que você está fazendo? Ou que alguém fale, nossa, Arielle, que coisa linda aquele vídeo que você gravou. Eu não preciso que ninguém fale isso para mim. Se falar, que bom, né? A gente fica feliz de estar ajudando, é claro. Mas eu sei o que eu faço. Eu sei quem me chamou. Eu sei para quem eu fui chamada, para que eu fui chamada, por quem eu fui chamada. E isso que me sustenta. Não são palmas, aplausos, isso é completamente simbólico, secundário, né? Mas antes de encerrar, meninas, eu queria deixar para vocês uma oração. Ela tem me acompanhado muito, né, nesse secreto com Deus, e eu desejo que seja a sua oração também. Então ela tá lá em Salmos 139. Eu marquei aqui, vamos lá, Salmo 139, versículo 23 e 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então que essa seja a nossa oração essa semana, sabe? Não como quem vive na culpa, mas como quem caminha para a verdade, né? Que você se permita ser moldada por Deus no seu secreto, que você permita que Ele revele a sua verdadeira identidade e quem você é quando ninguém está vendo. Porque é só ali no secreto que Ele te faz lembrar daquelas memórias, daqueles momentos que você fez o que não deveria fazer, que você pensou que não deveria pensar, porque muitas vezes a gente não externaliza, mas são os diálogos internos que também são ajustados por Deus. Amém? E eu quero que você entenda que é nesse lugar de secreto, de intimidade, que a nossa identidade é firmada. Ali que a raiz é tratada e curada, que a paz é restaurada e é onde o coração ele encontra descanso, tá bom? Então esse foi mais um episódio do Despertar. Que Cristo resplandeça em você e eu te aguardo no próximo. Fica com Deus.